Olá, nosso programa de hoje é bem delicioso mesmo. Estou hoje com a Melissa Bernardelli, que é da agência LM Tour. Vamos iniciar uma viagem com ela, como ela trabalha com a agência de turismo. Primeiro, boa tarde, Melissa. Boa tarde. Vamos fazer um brinde primeiro para nós começarmos a nossa viagem. Que coisa melhor? Começar uma viagem com um vinho. É vinho chileno? É vinho chileno. Olha, acertei, tá vendo? Servidos? Melissa, você faz viagens, programa viagens para levar mulheres por lugares mais exóticos do mundo, né? Na Europa, no Oriente Médio. Me fala como funcionam essas viagens. Primeiro me diz como as viagens que você já fez até agora, uma coisa bem interessante. Sim, eu faço grupos de mulheres, né, para lugares exóticos, eu acompanho os grupos. A gente já foi para Emirados Árabes, para Tailândia, fizemos o trem transiberiano e Marrocos. A última viagem seria Japão e Catar em abril, que a gente teve que adiar, então ela será em abril de 2021. Melissa, me gerou uma curiosidade, o trem siberiano. O que é um trem siberiano, para quem não conhece aqui? O trem transiberiano, o transiberiano. Trem transiberiano. Exato. O trem transiberiano, ele é uma viagem que vai da China até a Rússia. Ele pode ir da China até a Rússia ou da Rússia até a China. Exato. É uma viagem de 8.000 quilômetros de trem. A gente fez o grupo em 2018. A gente foi da China até Moscou, de Pequim até Moscou. De Pequim, sai de Pequim. Passamos pela Mongólia e chegamos em Moscou. Foram 6.000 quilômetros de trem. Quantas horas de viagem? A gente fazia o trem, na verdade não era direto a viagem, a gente ia parando em cidades, então a gente dormia uma noite em hotel, outra noite a gente passava no trem. É uma viagem exclusivamente turística, você vai passando para por cidades. É um vagão de luxo, a gente fez, tem várias formas de fazer essa viagem, você pode fazer o trem normal, pessoas viajam a trabalho, para viajar, visitar parentes, e tem esse trem, o vagão de luxo, com restaurante, piano bar. Legal. E então a gente dormia uma noite no hotel e conhecia a cidade, e uma noite a gente dormia no trem. E bastante cidade interessante nesse trajeto? Sim, a Sibéria é espetacular, assim, as paisagens lindas. A gente foi no verão, né, que pensa em Sibéria, pensam que é muito frio, e no inverno com certeza chega a fazer menos 50 graus. Mas a gente foi no verão, a gente foi em agosto, então as paisagens foram fantásticas. A Mongólia, por exemplo, que ninguém pensa em viajar para a Mongólia, é um país lindo, a paisagem é linda, as paisagens naturais, a cidade. Um grupo de mulheres, quantas mulheres mais ou menos você leva? Tem específico? Não tem, eu não gosto de muitas mulheres, então o máximo que a gente foi para Tailândia, foram 28 mulheres, mas também já fui com um grupo de 10. A partir de 10... A partir de 10 a gente faz Aí você faz quantas viagens dessa por ano, assim, de acordo com a demanda, geralmente? Sim, eu estava fazendo uma por ano. Esse ano estava programado 3 viagens, né, que tivemos que cancelar as 3. Você ia começar em abril, né? Sorte que você não foi em março, né? Início de março, daí seria problema seríssimo. Iria para o Japão e na volta a gente ia fazer um stop no Catar. A próxima é essa mesmo, agora vai ser pro ano que vem. Porque eu teria também Dubai agora em outubro e eu achei prudente a gente também transferir pro ano que vem. E as pessoas, por exemplo, o pacote que você vendeu, logicamente vai valer a mesma coisa. Sim, quem já pagou vai ficar, a gente só transferiu a viagem para... Qual o perfil das mulheres que você leva, assim, mais ou menos? Não quer dizer que sejam mulheres de Santa Catarina, Balneário Camboriú, pode ser do Brasil todo. Brasil todo, vai mulher do Brasil inteiro, porque começou a primeira viagem para Dubai, aí uma foi contando para outra e amigas de outras cidades, então eu vendo pro Brasil inteiro. E quando eu comecei a fazer as viagens só para mulheres, as pessoas achavam que era viagens para solteiras, para festas. Não, são viagens culturais. A maioria das mulheres são acima de 50 anos e casadas. Já foi 3 gerações, na primeira viagem foi a neta com a mãe e a avó. Interessante isso, porque é uma viagem que poucas pessoas vão, são países que você diz mesmo, são muito interessantes, que as pessoas, todo mundo hoje quer ir para
Nova York, quer ir para Paris, para Madrid, para Itália, principalmente. E essas viagens as pessoas fazem sozinhas, tranquilas, ou com os maridos, com a família. E viagens exóticas, elas têm mais receio de ir. E por não falar língua, e a maioria também não fala inglês, então eu tô ali para dar toda a assessoria o tempo todo, né? Você fala inglês, qual outro idioma? Falo inglês e portunhol. Portunhol, tá certo. Entendo bem o italiano, tentei começar a fazer umas aulinhas de hebraico. Eu gosto bastante da gastronomia, então eu sempre coloco uns restaurantes legais, típicos. Eu, particularmente, não as minhas clientes não quiseram, mas na Tailândia eu tive que experimentar um escorpião. Na China eu tive que comer uma aranha. Grilo, não tem grilo? Grilo eu comi no México. Ai, meu. Eu jamais iria, nem eu só de pensar. Eu experimento, assim, eu não tipo assim, pra dizer que eu comi, então eu dou uma experimentadinha. Tá, mas então vai me contar a experiência de comer um escorpião. Deve ser... É que ele é bem torradinho, preparadinho, torradinho, né? Ele tem um gosto sabe quando tem uma batata frita bem torradinha e você sente o gosto do sal? Sim. É isso, sal e pimenta. Então assim, tanto na China quanto na Tailândia, eles não fazem mais parte do cardápio deles. Era antigamente que eles não tinham comida suficiente, eles comiam inseto. Hoje em dia é mais turístico. Sim. Tanto é que um escorpião na Tailândia custa uns R$50. R$50? Vamos já montar um restaurante no Brasil, né? E outras experiências de gastronomia que você teve, assim, de... Então, no México eu experimentei tipo uma tortilha com guacamole e grilos. Com o quê? Grilo. Torradinho ou não? Torradinho, tem que ser torradinho, né? Mas comeu de boa? Sim. Com um bom vinho? Com vinho, né? Com bom vinho vai qualquer assim, coisa, você só sente a crocância, né? Porque tinha um guacamole, uma pimentinha. É interessante, sabe, porque que as pessoas viajam para a Europa, eles chegam lá e procuram um restaurante brasileiro. Não tem graça nenhuma. Mesmo porque, além de tudo, é muito caro, né? Uma churrascaria, por exemplo, em Londres, uma churrascaria é muito cara. A brasileira? Churrascaria brasileira. São bem pratos procurados. Tipo, uma porção de coxinha lá, de 6 mini coxinhas, você paga R$70. É bastante. Mas são viagens fantásticas. E lugares assim que você já fez, que você recomenda para as tuas clientes para visitar, que vale a pena você ir de novo, vale a pena você levar outros grupos, porque você diz que às vezes não repete muitos locais, mas logicamente pro ano que vem, se quiser uma pessoa fazer esse roteiro do trem, ir para Tailândia, para China, Moscou, logicamente você fará todo ano. Eu posso vender, sim, eu só não faço, tipo, de eu acompanhar, né? Mas sempre tem os guias locais, né? Por exemplo, no trem Transiberiano tem uma guia. Ela é russa, só que fala muito bem português e ela acompanha a viagem inteira também. Esses outros grupos todos você vai junto, vai na ida, volta, tudo. Os grupos eu vou junto, então ano que vem eu tenho Vietnã e Camboja, vai ser em novembro. Em agosto eu tenho Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Albânia. Maio eu estou querendo fazer Israel. Por exemplo, no Camboja, que atraia uma turista para ir no Camboja conhecer. No Camboja tem os templos. Templos lindíssimos, né? Templos lindíssimos, as paisagens são... Israel também, às vezes o pessoal pensa que tem guerra no Golfo, não tem nada a ver, né? Tem lugares Israel fantásticos. É um dos países mais seguros do mundo, eu já fui para lá 3 vezes. As pessoas acham que é muito turismo religioso, mas tem tudo. A primeira vez que eu fui para Israel foi sozinha para ir no show da Madonna. No show da Madonna? No show da Madonna. Que chique, Israel. Então, assim, tem baladas, tem ótimos restaurantes, as praias, as paisagens, vinícolas. Em Israel, as praias, as mulheres usam biquíni normal, não, né? Normal, lá no Oriente Médio não faz Israel parte. É totalmente diferente, porque não é um país árabe. Tem uma praia árabe, que ela é fechada toda com um tapume de madeira, e um dia entra mulher, outro dia entra homem. Que legal. Mas os israelenses, os judeus mesmo, biquíni normal, balada. Para você ter uma ideia, uma das melhores paradas gays do mundo é em Tel Aviv. Em Tel Aviv? Olha só. Tá aí uma coisa que eu não tinha conhecimento, né? São coisas que... Sim. E nem que a Madonna teria feito show lá, né? Sim, foi o primeiro show da turnê dela que ela teve
penúltima turnê, eu acho que foi em 2014, se não me engano. É que você vê roteiros turísticos, todo mundo quer aqueles roteiros luxuosos, né? Você quer, como falei, Nova York, Miami, todo mundo quer para Miami fazer compras, né? Mas não são visitas culturais também, né? Sim, essas são cultural assim, também. Como eu elaboro os roteiros, não são esses roteiros, que tem muitos roteiros que vendem aí, as agências vendem todas as agências vendem esses mesmos roteiros e as pessoas se encontram no local. Eu vendo isso também, mas esses meus grupos exclusivos, então eu mesma organizo o roteiro, eu que faço todo o itinerário, escolho todos os passeios. Por exemplo, Marrocos, a gente foi o ano passado, e um dia a gente foi na montanha, vimos cair neve no Marrocos, coisa que as pessoas também não imaginam, mas estava 0 grau e a gente viu cair neve. E no mesmo dia, final da tarde, a gente viu o pôr do sol no deserto do Saara, numa duna lindo, tomando vinho. Sim. Então é um passeio exclusivo que eu programei. Nesses que você programa, que são os grupos de mulheres, você é a guia turística, logicamente. Não, eu acompanho o grupo, mas sempre tem os guias locais. Tem um guia que acompanha como a gente vai em várias cidades, tem um guia que acompanha o tempo todo, mas cada cidade tem um guia que conhece aquela cidade, que fala com mais propriedade sobre aquela cidade. E você, logicamente, como agência com a LM Tour, você vende esses mesmos roteiros, por exemplo, a pessoa quiser ir para Israel, um casal, você vai vender assim, normal? Só os grupos que você faz, que você coordena. Mas eu trabalho também com roteiros personalizados. Exato. Então, a pessoa me procura e fala mais ou menos o que ela quer e eu faço um roteiro exclusivo, de acordo com o que cada um quer, dentro do orçamento que ela quer, claro, do jeito que for possível também, que a gente não faz milagre, né? As pessoas nem imaginam o que tem no lugar, porque eu conheço mais de 37 países. E a maioria já foi mais de uma vez. É o sonho de muita gente, né? Então, assim... Eu não conheço nem 5 ainda, né? Mas já tá bom. Já morei em Londres, né? Tô voltando pra lá semana que vem. Então, conheço muita coisa lá interessante que as pessoas geralmente vão para Londres, ficam lá 2, 3 dias, vai lá, visita o Big Ben, a London Eye, a Tower Bridge, 2, 3 museus e acho que acabou. Mas Londres tem muita coisa, muita cultura. Cada bairro você parece que você tá numa cidade diferente ou num país diferente. A arquitetura de Londres é fantástica, né? Sim, e então assim, tem a culinária, não a culinária inglesa, né? Mas tem culinária, restaurantes do mundo inteiro. Qual o prato típico de Londres, por exemplo? É o fish and chips, né? O peixe frito com batata frita. Peixe frito? Come muito peixe lá, então? É um prato que eles falam típico Londres, mas os londrinos mesmo que eu conheço não gostam. Mas ficou meio que famoso, né? Sim. O fish and chips, então ficou todo mundo quando fala em Londres lembra desse prato. Eu particularmente nunca comi lá. E conta pra mim, então, numa viagem dessa, num grupo desse, pagaram algum mico as pessoas, o grupo? Bem interessante. É muito engraçado, porque assim, por exemplo, na Rússia, ninguém fala inglês. E ainda mais na Sibéria, que tipo, ainda Moscou, São Petersburgo, né, são mais cosmopolita e tal. Mas na Sibéria, nas cidades pequenas, então ninguém falava inglês. Você só vai ver com os guias, não tem comunicação nenhuma praticamente. Sim, mas é que a gente às vezes tem uns tempos livres e cada uma vai fazer o que acha interessante. Então, elas fazem muitas mímicas, ou tem uma que falava assim, falava em português e ele respondia em russo, comunicar. E ficavam os dois conversando como se estivessem se entendendo. Não pintou nem um namoro, nem um romance, né, desse pessoal? Não, a maioria é casada, né? Sim, tá certo, são casadas. Casadas não podem ter romance, gente. Não podem. E na Sibéria é frio mesmo, assim? Então, a gente foi em agosto, que lá é verão. Sim. Então, assim... fazer entre 15, alguns lugares 20 até 25 graus. Nunca aconteceu de uma mulher se perder e não voltar pro hotel? É bem Na fácil, China, né, a gente perdeu uma, mas como a gente chegou, a gente tem toda uma estrutura de dar o cartão no telefone do guia. Sim. Ele já até explicou, como ninguém na China também fala inglês, o guia deu um cartão com o telefone dele para cada uma e falou assim, se você se perder, você entrega esse cartão para qualquer chinês e faz mímica para ele te ligar. Sim. E aí ela se perdeu. E falou com o chinês, ele ligou pro guia e falou, olha, eu tô aqui com Ainda mais quando você está conhecendo uma cidade nova, você pega uma rua, você vai.
Você vai ver nas lojas e shoppings e tudo para você é novidade, né? Sim. Então depois você não sabe de onde você veio. No Brasil é assim também, né? A gente foi a gente estava em 15 mulheres. Então, tava muita gente, então ela parou assim para tirar foto, quando viu ela já não achou mais o grupo. Mas assim, antes de perceber que ela não tava mais, ela já tinha achado alguém que tinha ligado pro guia e a gente já encontrou. Essa questão de organização, e hoje é tão simples, porque você se perdeu na rua, você sabe o teu cartão do hotel, você sabe voltar pro hotel. Sim. Você está programando para abril, logicamente, esperando que a vacina saia em janeiro, né? Sim, tá meio que em stand-by, né? Eu acredito que até abril esteja tudo normalizado. Tem muitas pessoas viajando hoje, né? Mas não dá para você fazer um turismo. Por exemplo, eu estou voltando para Londres porque eu vou estudar. Então, eu vou chegar lá e vou ter que fazer 14 dias de isolamento, ficar sem sair de casa por 14 dias para depois começar a estudar. Então, para fazer um turismo, isso já não funciona. Você vai pagar em libras 14 dias para ficar lá olhando pela janela. Não tem jeito. Então, assim, é bom. Assim, eu estava lá quando começou a pandemia. E aí resolvi voltar, porque a gente não sabia quando que ia acabar. Exato. Então agora eu tô indo lá, eu até vou ver já como é que tá os aeroportos, como é que tá os procedimentos, né? E vou fazer... tem alguns países que já tá abrindo já um pouquinho mais agora, né? Para brasileiro tá complicado, né? Porque aqui a gente principalmente tá no brasileiro, né? Então a gente está proibido de entrar. Mas você tem dupla cidadania? Não tenho, mas o Reino Unido está liberando o brasileiro com essa condição. Já os países da União Europeia não. Tem vários países que nem entram, né? Não entra. Se só tiver cidadania ou se tiver um parente que está morando lá e você vai visitar. Então cada país está com uma regra e isso muda todos os dias. Então, em termos de viagem para você, um pacote desse daria para calcular em dólar mais ou menos quanto custaria? Ou vai assustar quem vai procurar você? Não, cada viagem, cada roteiro? Viagem é um valor. Cada roteiro, né? Cada roteiro é um valor, né? Tipo, o Japão é um país mais caro. Sim. Já Emirados Árabes, as pessoas acham que é caro, mas para ir até lá não é caro. É claro que é tipo para comer, fazer umas comprinhas, claro. Sim, tem que levar a reserva, né? Então assim, depende do país, não tem como eu te falar um valor, até porque também o dólar agora tá subindo e acredito que quando acabar a pandemia vai voltar o valor. E as tuas viagens são para quantos dias? 7 dias, 14? Então, por exemplo, Dubai são 7 dias, já o Japão iam ser 15 dias no Japão, 15 dias. 3 dias no Catar, o trem transiberiano foram 15 dias. Essa que eu falei da Croácia, que vão abranger 6 países, também são 15 dias. Não é bom sair no Brasil para ficar 7 dias, né? Não. Nem aqui no Brasil dá pra gente fazer em 7 dias, é pouca coisa, né? Porque o Emirados Árabes a gente faz só Dubai e faz um dia em Abu Dhabi, então não tem por que ficar tanto tempo, né? E eu gosto, assim, de um que a gente chama assim de slow travel. Porque assim, tem gente que vem que me procura, quer viajar uma semana e conhecer 5 países na Europa. Me pergunta, é possível? Eu falei, é possível, se você quiser conhecer o aeroporto e gastar um dinheirão, é possível. Sim. Mas não conhece, tipo, vai ficar um dia em Londres, ficar um dia em Paris, ficar um dia em Roma, e você gasta mais tempo no deslocamento. Então eu gosto de um turismo, aproveitar a gastronomia, conhecer mesmo a cultura, conhecer a cidade mais a fundo, né? A gente analisa como Balneário Camboriú, você vai ficar um dia aqui e não conheceu nada. Sim. Né? Não tem condições de eu conhecer muita coisa durante um dia, 24 horas. Se você faz uma viagem muito corrida, você volta mais cansado do que você foi, muito mais cansado, relaxa, né? Então você não vai fazer uma viagem, e hoje você tem que tirar aquela viagem como um momento único de lazer, né? Sim. De cultura, de lazer, de conhecimento, acho que isso é interessante, né? Em qualquer viagem, né? Sim, sentar num restaurante, tomar um vinho, ficar olhando as pessoas passarem, ver, né? E por que você optou por levar grupo de mulheres? Os homens atrapalham ou elas ficam mais soltas na viagem, assim? É que geralmente esses lugares exóticos, os maridos não querem ir. E sozinha elas não vão. Na verdade, começou, quando eu abri a agência, eu resolvi, eu e minha mãe fizemos aniversário em outubro. Certo. E eu ia pra Dubai com minha mãe. Falei, vamos pra Dubai. Eu olhei, o preço tava legal, né? Sim, falei, vamos pra Dubai. Aí minha prima falou assim, não, eu quero ir também. Aí veio uma outra amiga, não, eu também quero ir. Aí eu falei, é uma coisa interessante. Boa, né? Aí eu peguei e postei no Facebook, mulheres em Dubai. E aí a gente foi em 18 mulheres.
Então foi meu aniversário, eu peguei uma limusine rosa no dia do meu aniversário. Olha que maravilha. Então foi super legal e foi a minha propaganda. Estou querendo passar meu aniversário em Dubai, tá? Então, pode deixar. Será que eu organizo. Que eu consigo? Eu organizo. Vamos organizar. Tudo é possível quando a gente tem planejamento. Sim. Existe sonhos e planejamentos. Se você tem sonho todos nós temos desde pequeno, né? Se você não planejar, não ser programado. Que todo mundo fala, nossa, viajar é caro, eu não tenho dinheiro. É só se organizar. Eu trabalho com os roteiros personalizados, então eu posso fazer uma programação. Seu sonho é para Dubai. Sim. Eu posso fazer uma programação para você, o roteiro para você. Sim. Você vai saber mais ou menos quanto você vai gastar. Claro que, né, tem a variação do dólar. Exato. E tem todas essas coisas. Mas, por exemplo, eu quero viajar daqui 3 anos. Então você vai saber mais ou menos o que você muito pode melhor. Guardar e executar essa viagem. A gente trabalha com tudo, né? Eu tenho 2 funcionárias também. Então, assim, eu criei esse espaço. Sim. Para o cliente se sentir em casa, né? Exato. A gente faz aqui algumas, antes, né, da pandemia, a gente fazia umas degustações de vinho. Sim. Eu fazia chá da tarde. Então, assim que tudo acabar, a gente vai voltar com a nossa programação. Então, eu gosto que o cliente venha e se sinta em casa. E justamente para apresentar os roteiros, e, assim, né? Não quer dizer que eu só vendo roteiros de luxo. Não, a gente vende tudo, desde só um aéreo, um ingresso pro Beto Carreiro. Exato. Então, é uma agência de turismo normal, sim. Né? E a vantagem dessas mulheres que viajam pelo mundo, ele é bem interessante porque o marido ele vai se sentir seguro deixar ela ir num grupo de uma agência responsável e conceituada. Sim. Conheço a tua agência há 2 ou 3 anos já, só tenho bons comentários, né? Então ele fica super seguro. Sim, e aí eu acompanho elas desde São Paulo. A gente, como tem vários lugares, né, do país, a gente se encontra no aeroporto em São Paulo. E tem roteiro, né, Melissa, que não é o mesmo roteiro para homem e para mulher, né? Não. As pessoas têm gostos diferentes também, elas, né? Elas gostam de uma comprinha que sim. Homens odeiam. E homem odeia acompanhar na compra, porque demoram, né? Quando a gente foi para Tailândia, eu avisei o guia, eu falei assim, olha, estamos indo em 28 mulheres. Ele, tá bom. Eu falei, você entendeu, né? 28 mulheres, tem lugar para mala? Ele, não, eu sei como é que é brasileiro. Aí a gente foi. Chegou lá e comprinhas. No último dia, no último transfer, tinham 80 e poucas malas. Nossa. Ele olhou assim pra mim e falou assim... Os sonhos de toda mulher. Ele pegou e falou assim pra mim... eu sabia que era... Mas não imaginei que era tanto. Eu falei, eu vou ter que pegar mais uma van só pra pôr as malas. Não analisou o exagero da mulher brasileira. Sim, ainda mais na Tailândia. Mulher brasileira. Na Tailândia, mulher, que as coisas são muito mais baratas. Então, gente, a hora que eu vi, assim, eu tenho que ficar buscando elas nas lojinhas. Vamos. Imagina. Ô, Melissa, então vamos falar da programação. Eu vou programar já uma viagem para abril do ano que vem. Então as pessoas podem te procurar a partir de agora, sim. Né? E já se programar, por exemplo, se ela quiser viajar 2022, 2023, não tem problema, igual você disse, ela sim. Seria isso? Eu trabalho com os roteiros personalizados, então ela chega falando o que país que ela quer conhecer, o que ela espera da viagem, o que gosta, o que não gosta. Então primeiro eu faço uma consulta de 1 hora de duração, para saber o que a pessoa quer, né, realmente. E aí eu faço o roteiro de acordo com cada cliente, não é uma coisa engessada, né? Eu mesmo programo, vejo, porque geralmente esses roteiros eu faço para países que eu já fui, que eu conheço. E aí eu entrego num planner, assim, com todo o roteiro, dia a dia. E a pessoa pode executar depois, daqui 2, 3 anos eu faço uma estimativa de valores agora, né? E ela começa a juntar o dinheiro para executar quando achar que deve, quando terminar essa pandemia, que a gente também não tem uma previsão, né? Passagens aéreas, eu só sei o valor 1 ano de antecedência, eu não sei o valor de passagem aérea para daqui, né, o final do ano que vem, por exemplo. Você vende o roteiro com preço em aberto? Sim, eu faço uma estimativa de valores, que isso vai depender do valor do dólar também, que a gente não tem previsão. E, por exemplo, hotéis, a gente consegue... esse hotel, olhei um hotel que ficou muito mais caro, a gente escolhe outro hotel. Aéreo a gente não tem muito, mas não tem muita opção de mudança, né? Mas hotel a gente consegue fazer isso, então, para tentar entrar no orçamento. Esse grupo teu é um grupo exclusivo,
Não sei se existem outras aqui na região, mas no grupo de mulheres, né? Mas fora disso, você pode organizar qualquer outro tipo de viagem, você tem todas as informações. Sim. Tanto que você disse que vai para Londres agora, e como você já conheceu tantos países, você está vendendo um produto que você conhece. Sim. Porque já aconteceu muitas pessoas, aqui no Brasil, eles vendem um roteiro. Porto Seguro, venderam para um parente meu, um hotel fantástico. O hotel ficava do lado do aeroporto. Longe. 6 horas da manhã, o pessoal, os aviões subindo, descendo e atrapalhando, a pessoa ficou, não conseguiu passar toda a viagem dele, né? Então, isso Porto Seguro. Às vezes, falta de conhecimento da pessoa, onde está exatamente o hotel, o que ela vai visitar, né? Por exemplo, Londres, os hotéis perto do aeroporto são os mais baratos, só que você demora 1 hora e meia para chegar no centro de Londres. Então, o dinheiro de você, até de metrô, fica muito mais caro, então você acaba essa diferença ficando aí. Então, primeiro, não tem aeroporto dentro da cidade, do centro, né? Geralmente são afastados, né? Então é o custo-benefício que eu sei, até de restaurantes mais baratos, restaurantes mais sofisticados. Sim. Então, assim, os roteiros, eu sou especialista, né, em Londres e Israel. Certo. E assim que eu conheço bem, então assim, com mais propriedade. Mas tem vários outros lugares que eu faço também. E assim, eu tenho a experiência também de viagem sozinha, eu viajo bastante sozinha. Sim. Então eu já fui por exemplo, para Turquia sozinha, já fui para Israel sozinha, eu fui para Jordânia, dormi no deserto. A Turquia sozinha. É linda, Istambul principalmente. Então assim, eu sei cultura, né? Quando uma mulher quer viajar sozinha, até onde ela pode ir, né? Até por experiência própria, assim. Hoje a viagem é interessante, você vai reviver uma história de mundo que as pessoas vêm contando ao longo do tempo, né? Às vezes você vê em livro de história nos colégios, nas faculdades, mas é tão fácil você pesquisar também. As pessoas hoje facilitou, porque ela quiser alguma coisa na Tanzânia, ela vai ali, pesquisou e vai já saber o que ela quer fazer. E você tem um guia que fale português também. Sim. Porque é diferente você ir igual Israel, né, que é um país histórico, né, você ir lá sozinho, vou ali Monte das Lamentações, vou ali não sei onde e tal, do que você ir com alguém que está te explicando a história do lugar. Tem facilidade em encontrar guias que falem português? Eu tenho muitos contatos no mundo inteiro, muitos brasileiros. Porque senão, se você vai junto, ele fala, você traduz, dá um trabalho totalmente diferente, mas né? Eu prefiro os guias que falam português. Sim. E assim, quando eu não consigo, eles falam o portunhol, né? Sério. Mas, que quase todo mundo entende do brasileiro, igual o Japão, né? Eu não consegui o guia que fala português, ele fala espanhol, pedi um áudio para ele mandar para ver se a gente ia entender bem o espanhol dele. Então, eles são acostumados a atender brasileiros, então eles já sabem as palavras em português, que é muito diferente, né? Então, assim, eu tomo bastante cuidado com isso. Então, fica o convite, né, para as pessoas preparar a viagem inesquecível o ano que vem. A partir de abril, a gente espera que 2021 seja inesquecível, já que a gente vai passar o 2020 zerado. Espero que até antes ainda, porque eu estou programando para fevereiro, ainda está em stand-by, mas para a gente ir para a Islândia. A Islândia está aberta para brasileiro. A Islândia é próximo de Londres, né? Ou Islândia lá próximo? A Islândia é lá perto do Polo Norte. Ah, aquela bem gelada. Meu Deus. Diz que dá 60 graus negativo, é isso? Não, né? Pode ser, alguns lugares pode até, acho que 60 não, mas chega. Nossa, é 50, muita coisa, né? Alguns lugares mais pro norte. Mas a gente está programando para ver a aurora boreal. E lá a mais linda que tem. Sim, eles estão aceitando o brasileiro, chega lá e faz o teste no aeroporto. Se liberarem a partir de janeiro, fevereiro, né? Se fevereiro tiver tudo certo, a gente está aqui nesse grupo. Vamos fazer um brinde final, Melissa. Nosso vinho continua aqui, que eu tive que conversar, não pude ficar tomando. Eu estou sóbrio ainda, nós estamos sóbrios ainda, mas é um vinho chileno maravilhoso. Convido você nessa viagem, o tratamento VIP personalizado da Melissa, da LM, olha, é fantástico. Obrigado por estar com a gente aí. A tua próxima viagem com certeza pode ser inesquecível.